Bom, gente, boa noite a todas e a todos. Uma satisfação. Estamos aqui abrindo mais uma reunião ordinária da nossa gloriosa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Estamos indo, né, Nalusa, para o último semestre da nossa gestão, né? Quanta coisa a gente já fez. Estamos na contagem final aqui, mas tem muita coisa para acontecer. Queremos fazer muita coisa aí no próximo semestre. Então, antes eu quero dar um recado paroquial, né, para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, pessoal aí do Brasil inteiro e de fora do Brasil, que houve uma união de todas as comissões em prol do pessoal atingido pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Então, além de todos os apoios que a OAB São Paulo tem feito, todas as comissões participaram de um esforço conjunto para organizarem um evento online, justamente para reverter o valor das inscrições, que acho que é R$ 10 para inscritos na OAB São Paulo, 20 para não inscritos, dia 21 e 20, dia 20 e 21 de maio. Então, vai ser um evento, 2 dias de muitas discussões, um evento multidisciplinar, né? Todas as comissões, muitas comissões estão participando com o que tem de mais moderno sendo discutido no âmbito respectivo. Então, eu vou falar no dia 21 de maio, às 15 horas, vou falar do tema de inteligência artificial e eleições, o problema dos deepfakes. Então, eu vou pedir aí para vocês, eu vou colar aqui no nosso chat a propagandinha do nosso evento. Aí, se vocês puderem divulgar nas redes sociais de vocês, por favor, tem aqui o link das inscrições, né? Como eu falei, vai ser online e todo o valor, 100% do valor vai ser em prol do pessoal lá, dos conterrâneos da Ana Lusa, que é gaúcha. Ana Lusa, que é gaúcha. Então, gente, ó, todo mundo que puder, vamos divulgar. Tem muita coisa interessante. O pessoal aí tá dedicado. Vão ser 2 dias muito legais, de muitas discussões. Então, vamos tentar lá ajudar o nosso pessoal. Então, esse é o principal recado de hoje. De novo, né, cumprimentando o pessoal de Campinas, que eu vou me encontrar aí pela ESA de Campinas na semana que vem, no dia 21, e em Sorocaba, na ESA de Sorocaba, no dia 22. Vou falar sobre o tema engenharia de prompts no direito. Então, gente, é com muita satisfação e vou falar para vocês que até a Ana Luz ela tem pé quente, né? Porque ela começou a perceber o andamento aí no Congresso, que ela vai contar toda a história de como é que foi o trâmite, aí essa rapidez de aprovação da nova lei de pesquisas com seres humanos, e a gente, basicamente, a Ana Lusa marcou um evento na Faculdade de Direito aqui da USP, no dia, né, Ana Lusa? No dia em que foi, acho que no dia que foi aprovado. Foi É, no aprovado. dia, foi aprovado em plenário 23 de abril e o nosso evento foi 24. Pois é, parece que você estava adivinhando, né, que ia ter essa rapidez de aprovação. Então, foi um dia bem legal. No dia seguinte, casa cheia na faculdade para discutir, e logo na sequência teve a sanção do presidente da República. Então, é uma Não, lei. não teve ainda sanção, está Ah, aguardando não teve? sanção. Está É, na não, bica. é muita coisa, tá na bica. É até que dia que pode rolar a sanção? 28, Ah, 28 então tá até daqui 28 de maio. então nas próximas 2 semanas poderá acontecer. Isso. Perfeito. Então, tem tudo a ver com o objetivo nosso de pesquisa aqui da nossa comissão. É uma norma muito importante, que ela transcende e, ao mesmo tempo, ela traz todas as preocupações, inclusive relacionadas além dos aspectos, né, de biodireito, de proteção de dados e privacidade. E a Ana Lusa foi objeto justamente do doutoramento dela. A Ana Lusa, ela pesquisa há muito tempo esse tema, acho que é, com certeza, a maior especialista no Brasil relacionado à pesquisa clínica. Então, conhece mais do que ninguém, acompanhou muito de perto, né, Ana Lusa, o trâmite, inclusive, como consultora do Ministério da Saúde, levando muitos elementos até para os congressistas. Então, a gente está tendo aqui uma oportunidade única, basicamente, de ouvir alguém que é muito envolvida academicamente com esse tema e que participou ativamente, acompanhou muito de perto todo o trâmite e as discussões no Congresso.
Então, né, sem mais delongas, tenho a enorme, imensa satisfação de passar a palavra para a doutora Ana Luza Bolívar Dallari, minha amiga, como eu falei, um dos maiores especialistas, se não a maior especialista no tema. E aqui, Ana Luza, a reunião é sua, boa palestra. E quem tiver alguma pergunta que depois quiser aprofundar, vocês vão escrevendo aqui no chat ou me mandam um WhatsApp que depois nós vamos, até a hora que o filhinho da Ana Luza permitir, ela vai continuar com a gente. Não é isso, Ana Luza? Então você está com a É, palavra. bom, boa noite a todas e a todos, professor, doutor Solano. Eu quero começar. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela, uma questão técnica, antes de começar a fala. Você queria fazer uma projeção de slides? É porque eu sou disléxica, eu gosto de mostrar o slide, que é mais para mim, são 6 ou 7 slides, que é Você quer me um passar aqui? roteiro. Passo, Se quiser me botar, me manda pelo WhatsApp, se você quiser, que eu mando aqui. mando. Só um segundo, então, porque eu não faço tudo ao mesmo tempo. Aqui. Agora compartilhando a apresentação, que é muito singela, é mais um roteirinho. Aqui, professor, estou enviando, acabei de enviar. Pronto. Mas eu quero, antes de começar a fala, aproveitar, já que esse momento tão especial foi concedido honrosamente para mim, fazer um agradecimento ao doutor Solano, ao professor Solano, né, pela gentileza, pela generosidade. Eu sempre comento abertamente o quão generoso ele é e a minha imensa gratidão. O professor Solano sempre me abriu as portas, né, sempre me deu todas as oportunidades para divulgar minha pesquisa, para me expor, né, o que eu alcancei até aqui. Eu sou muito grata ao professor Solano, porque ele apostou em mim e me deu diversas oportunidades para que eu me expusesse e eu expusesse a minha pesquisa. Então, eu devo muito ao professor Solano quem eu sou hoje. Viu? Eu falo, ele dá risada, fica todo sem jeito, mas eu sempre falo isso abertamente. Obrigada, professor Solano, tu é muito importante para mim, apostaste em mim e continua me dando fala, me expondo, né? E eu reconheço isso. Segundo, doações, gente. Consulado Gaúcho é um lugar que tem uma iguaria gaúcha aqui em São Paulo, vendem o X com fruque. X é uma iguaria gaúcha, é um hambúrguer prensado, que é uma delícia, tem todos os trailers do Rio Grande do Sul. Fruque é um guaraná que só vende lá, é feito em Lajeado, né? E esse Guaraná, a Ambev tentou comprar, não conseguiu, não sei se tem alguém aqui da Ambev, mas ele é delicioso, não tem lugar nenhum fora de São Paulo, mas tem no Consulado Gaúcho, eles estão fazendo um trabalho super legal, tu deixa lá as doações, dá para trabalhar, eu acho que alguém não está, pedir para todo mundo botar no mudo, gente. Vamos ver, acho que tem gente ainda que não está no mudo. Além de deixar as doações no Consulado Gaúcho, eu sugiro que parem o carro, desçam e comam um X com fruque, dá para trabalhar. O que eu tenho observado das triagens, né? Mulherada absorvente, pasta de dente, escova de dente, né? Tem muita roupa, mas tem itens que são tão básicos e absorvente shampoo, né? Qualquer coisa, qualquer tipo de doação. Do Rio Grande do Sul hoje é terra arrasada, passou uma escavadeira pelo estado e realmente é uma tragédia o que está acontecendo. Terceiro ponto, conflito de interesse. Eu sou advogada, sou consultora para serviço para patrocinador, para instituição de pesquisa. Eu tenho conflitos de todos os lados de interesses desse tema que é tão específico, mas aqui, como o professor Solano comentou, eu sou uma pesquisadora, técnica, nós aqui somos todos cientistas, e digo por quê. É um tema que acabou, o tema da pesquisa com seres humanos acabou politizando muito. Então, infelizmente, um tema que é tão técnico e científico polarizou. Né? Eu até me afastei ali durante a tramitação, que eu já conto um pouquinho para vocês sobre essa tramitação, porque ficou muito politizado. Né? Mas aí, no fim, como é a minha linha de pesquisa, o direito da pesquisa com seres humanos, eu acabei
me voltando, me expondo novamente para esse tema, mas eu faço também esse conflito que eu digo, gente, eu sou cientista, nós aqui somos professores, não quero que politizem, né? Infelizmente, qualquer crítica, as nossas críticas são todas muito técnicas, muito fundamentadas, com muita legitimidade. Então, esse é o meu último disclaimer aqui, né? Que as críticas que eu fizer, que eu tenha, são técnicas e científicas, não são políticas, tá? Até porque é uma lei, vamos ver, pode passar, professor Solano, doutor Solano. É uma. Aqui sugestões de bibliografia, né, que eu coordenei também, sou autora, o professor Solano também é autor, mas essa em especial, essa LGPD na saúde digital, eu tenho um artigo publicado que é sobre agentes de tratamento na pesquisa clínica. Então, ali eu já traço todas as nuances e os impactos da LGPD sobre a pesquisa clínica, mas a gente vai ver agora que pesquisa clínica é uma modalidade só de pesquisas com seres humanos. Pode passar, professor? Então, gente, o projeto de lei 6.007, ele é um projeto que ele é originário do Senado, tá, lá de 2015, e ele versava, então, sobre pesquisa clínica com seres humanos. Na tramitação, nós aqui, operadores, né, do direito, ele foi aprovado no Senado, se não me engano, em 2017, e foi remetido para a Câmara, a Casa Revisora. O que aconteceu lá? Os deputados fizeram muitas alterações no texto que foi aprovado no Senado. Tantas alterações que isso gerou um substitutivo, tá? Porque gerou um texto muito diferente daquele texto que havia sido aprovado no Senado. E aí esse texto substitutivo retornou para a casa originária, o Senado. Deixa eu tirar aqui, quero aceitar aqui. Retornou para a casa originária o Senado para que houvesse a finalização da tramitação. Esse projeto de lei, ele foi aprovado em plenário no Senado no dia 23 de abril, tá? E só que, e a gente vai ver ao longo da reunião, infelizmente há pouco tempo, é uma matéria nova, não vai dar para abordar tudo hoje, são tópicos, que o texto substitutivo ele foi aprovado, mas não integralmente, tá? Porque a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou algumas das alterações que haviam sido inseridas e pleiteadas pela Câmara dos Deputados, tá? No Senado já não daria para mudar novamente, tá? Conforme o estatuto do Senado. Então, eles poderiam ou rejeitar integralmente ou rejeitar em parte. O que aconteceu foi rejeitar em parte. Ele tem hoje, ele se encontra desde o dia 8 de maio, semana passada, ele foi recepcionado pela Casa Civil, e foi até interessante acompanhar, professor Solano, porque a quem acompanha, né, como o texto foi, alguns pontos foram rejeitados, o texto, houve uma comunicação para a Câmara dos Deputados, né? Olha, Câmara, nós estamos aqui comunicando que o texto foi aprovado, mas não integralmente, e será, então, remetido à Casa Civil para ser recepcionado pelo presidente da República. Isso aconteceu na semana passada, e dia 6 foi remetido, e dia 8 recepcionado, e desde então ele se encontra aguardando sanção. Aguardando sanção, o prazo, gente, até botei aqui, é até o dia 28 de maio para ser sancionado pelo presidente da República, mas é possível que seja sancionado amanhã. Então, tem que ser um acompanhamento quase que de hora em hora. Quem tem regulatory affairs em Brasília acompanhando isso melhor, eu, Ana Lusa, não tenho, é gogó mesmo, eu fico ali entrando no site quase que de hora em hora. O que pode acontecer agora? Ele pode ser integralmente vetado pelo presidente da República, que
muito difícil, isso não vai acontecer. Ele pode ser vetado parcialmente, pode ter alguns trechos vetados, tá? E o que for aprovado, de qualquer forma, ele é publicado. Ato contínuo é a sanção, a publicação de um novo número, tá? Que é uma lei das pesquisas com seres humanos. Mudou algumas coisas. O texto original do Senado, ele versava sobre pesquisa clínica. Esse texto agora aprovado, ele é sobre pesquisas, tá? Ele tem quando publicado, ele vai ter uma vacatio legis de 90 dias para produzir efeitos. Mas a gente vai ver que durante esses 90 dias, o ideal é que os vários pontos pendentes de regulamentação sejam regulamentados. Eles podem ser regulamentados por ato do Poder Executivo, que é um decreto, ou por regulamentos, né, do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, ou regramentos do próprio CEP. É uma lei tudão, como eu falei, ela abrange todas as pesquisas com seres humanos de todas as áreas de conhecimento, e não só pesquisa clínica, a gente vai ver o que é. Ela é uma lei transversal, tá? Ela vai ter contato com outras áreas do conhecimento, não só pesquisa clínica, por exemplo, a própria LGPD, Código Civil, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, os regulamentos sanitários, né? Então, por isso que ela é transversal, ela produz efeitos com outras áreas do conhecimento e do direito, né? Da própria bioética. Ela tem 65 artigos, divididos em 9 capítulos, e o que é interessante é que ela tem 36 referências a regulamento, né? Portanto, se isso não for preenchido durante a vacatio legis, o ideal que fosse preenchido durante a vacatio legis, ela fica uma lei desdentada, tá? Então, ao ser uma lei desdentada, já pode por si só causar algum tipo de insegurança jurídica, tá? Por isso que é preciso ficar atento. É uma lei que, então, que dispõe sobre pesquisa com seres humanos, e ela institui o Sistema Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. Mas por que a gente está falando, né, professor Solano, sobre pesquisa com seres humanos, lei de pesquisa com seres humanos na Comissão de Inteligência Artificial, Privacidade e Proteção de Dados, né? Ué, por que será que colocaram a professora Ana Lusa para falar sobre isso? A gente tem tudo a ver, porque quando a gente fala em inteligência artificial na saúde, por exemplo, nenhum dispositivo médico que tenha alguma funcionalidade voltada com utilização do sistema de inteligência artificial, por exemplo, preditivo, sistemas preditivos, ele pode ser comercializado sem ter um registro na Anvisa. E para ter um registro na Anvisa, ele precisa ter pesquisa com dispositivo médico. Tá? Então, a pesquisa ela é a única forma de comprovar qualidade, segurança, eficácia, desempenho clínico de um dispositivo médico, de um medicamento experimental ou de terapia avançada. Tá? Então, quando a gente fala em tecnologia em saúde, em desenvolvimento de saúde digital, de novos medicamentos, de medicina personalizada, a gente precede de pesquisa, né? Mas nem toda pesquisa é médica, nem toda pesquisa médica. Pode avançar, professor Solano. Eu não vou falar muito, porque eu acho que no fim a riqueza vai ser o debate, né? Então, aqui, ó. Olhem todas as modalidades de pesquisa que essa lei versa. Mas antes de entrar para essas modalidades, o que eu posso apontar? Um lado, porque eu falei que ela ficou polarizada, né? Então, o que defendia-se? Defendia-se, por um lado, um sistema. Por que essa lei foi tão buscada? Porque hoje as pesquisas com seres humanos, elas são regulamentadas por normas infralegais, emanadas pelo Conselho, por resoluções do Conselho Nacional de Saúde, acompanhadas de resoluções da Anvisa quando se trata de registro, né? E defende-se, por uma corrente defende que esse
sistema regulatório não teria segurança jurídica, né? Por ter como embasamento resoluções e não leis. Por isso que se defendeu tanto essa lei. Por outro lado, uma outra corrente alega que é muito difícil engessar uma área que versa sobre inovação, sobre tecnologia, sobre avanço da ciência numa lei, né? Então, o risco é que o tiro saia pela culatra no sentido de engessar essa inovação numa lei. Essa outra corrente que eu falei, que defendia a lei, foi muito interessante até acompanhar durante esses anos, né? Defendia o seguinte: não, o sistema ético brasileiro, ele é muito burocrático. Ele é burocrático porque ele tem duas instâncias de aprovação ética, que hoje é a CONEP e os CEPs, né, os Comitês de Ética em Pesquisa cadastrados à CONEP, e isso seria muito burocrático, principalmente com relação a estudos clínicos multicêntricos, internacionais, que requerem que seja aprovado que cada instituição que vai desenvolver aquele ensaio clínico, aquela pesquisa, faça uma aprovação. E hoje é o seguinte, o estudo ele só pode começar quando houver a aprovação também do CEP. Então, não basta o CEP do coordenador nacional, mas todos precisam aprovar, o que pode causar uma demora. Então, essa demora ela não seria interessante com relação a outros países que não têm essa dupla instância ética de aprovação. Então, essa corrente defendia que a aprovação ética fosse única. Então, aprovou num centro, todo mundo já pode fazer a pesquisa, porque ela já está aprovada. Por outro lado, o que eu acompanhei durante a tramitação foi uma corrente que defendia que não, tá? Defendia que essa dupla aprovação ética, demonstrou ser um progresso com relação à proteção de direitos fundamentais do participante da pesquisa, e não seria uma burocracia por si só. Fato é que o próprio relator da Comissão de Constituição e Justiça, o doutor Irã, que, salvo engano, é do do PR, Partido Republicanos, enfim, quando a gente acompanha, né, uma tramitação, uma fonte de pesquisa muito rica, né, professor Solano, é o próprio parecer do relator, né? Os pareceres no Congresso Nacional, eles são feitos por uma equipe jurídica muito qualificada. Então, é muito interessante quem estuda uma matéria, como no meu caso, que estudo pesquisa, acompanhar e ler os pareceres, né? É uma fonte riquíssima de pesquisa. E o que é interessante lá é a seguinte alegação, depois vocês podem buscar e ler. O sistema nacional de ética em pesquisa, que é segregado em instância nacional e instância, digamos que local, representada pelos CEPs, ele demonstrou ser um progresso com relação à proteção de direitos do participante, né? Então, ele foi mantido. A diferença que tem hoje é que, quando se trata de estudo multicêntrico, a aprovação, o CEP, que geralmente tende a ser o CEP do Centro Coordenador Nacional, quando ele aprovar, o estudo já é considerado eticamente aprovado, e aí os outros CEPs serão comunicados pelo CEP aprovador para que a pesquisa inicie no seu próprio CEP. O que eu quero dizer aqui, gente, de forma técnica, e que é a minha linha de pesquisa, é que o que prevaleceu é esse costume no Brasil que a gente estuda e chama de ordem pública de primeiro nível, né? Então, são aqueles fundamentos no ordenamento jurídico brasileiro que tem como base, como embasamento, a dignidade humana, né? Então, são essas práticas que aqui representadas no sistema nacional, que hoje é segregado, né? Hoje é CONEP, CEP, ou seja, prevaleceu aquilo que até então foi reconhecido como mais favorável à proteção ética do participante, tá? Mas aí, quais são as ponderações?
como é que vai ser? Porque a lei ela não revoga as resoluções hoje vigentes, são 36 referências a regulamento, tá? É um texto, gente, o que faltou foi sofrido, faltou um pente fino, né? Porque ele está muito repetitivo. Então ele fala Anvisa, autoridade sanitária. Aí depois ele é só lá ver, né? Regulamento, regulamentação. Aí fala desempenho clínico, depois ele fala em eficácia, né? Ele tá um pouco sofrido nesse sentido de rigor na redação, né? E outras lacunas também. Né? O que me chamou a atenção também é a corresponsabilidade do pesquisador coordenador, né? Então, ele passa a ser corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes no caso de pesquisa multicêntrica. Eu vejo que aqui, por conta dessa lei nova, pode ser que algumas discussões que até então já eram consagradas voltem à tona, né? Então, por exemplo, com relação à responsabilidade civil, se é subjetiva, se é objetiva, né? Aqui, ó, produto sob investigação, aí depois ele fala produto sob pesquisa. Então, faltou um pouco dessa riqueza e desse rigor na escrita. Então, fala evento adverso, reação adversa. Então, são conceitos que são relevantes para a definição da própria responsabilidade civil, mas hoje a gente não vai falar em responsabilidade civil. Mas, enfim, como é introdutório, acho que convém falar um pouquinho desses aspectos relacionados à redação final dessa nova lei, desse projeto que hoje se encontra em fase de sanção. Então, aqui, gente, ensaio clínico, tá? Que é a pesquisa clínica experimental, é aquela que envolve a avaliação, né, de dispositivo médico, de medicamento experimental ou de terapia avançada. Então, sempre vai ter uma finalidade de registro. Tá? Dispositivo médico, gente, lembrando que pode ser também os chips implantáveis do Elon Musk, tá? Aqui no Brasil ele é considerado um dispositivo médico. Já tem, acho que, 5 dispositivos cerebrais implantáveis já registrados pela Anvisa no Brasil, que são dispositivos médicos, só que aqui na modalidade implantável. Também define pesquisa científica, tecnológica, da inovação envolvendo seres humanos, aí define o que é. Pesquisa científica, tecnológica ou da inovação. É o que eu repeti. Próximo, professor Solano. Próximo slide. E aí ele fala aqui, ó, avaliar a ação, eficácia de medicamentos, de produtos, técnicas, verificar a distribuição de fatores de risco, né? Então, avaliar os efeitos, fatores ou de estado sobre a saúde. E pesquisa com seres humanos, que é a pesquisa que tem como participante o ser humano, em sua totalidade ou em parte, e envolve forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados. E eu já fiz aqui alguns questionamentos que não deixam de ser um pouco não vou dizer crítica, mas algumas ponderações. Gente, por exemplo, isso aqui, pesquisa observacional, relato de caso, será que aqui entra pesquisa de ciências humanas e sociais? Lembrando que toda pesquisa, gente, ela precisa ser aprovada por um CEP, por um Comitê de Ética e Pesquisa, tá? E nem toda pesquisa é médica, nem toda pesquisa, ela precisa observar boas práticas clínicas, né? Então, nem todo CEP, nem todo Comitê de Ética e Pesquisa precisa ter um médico, mas isso são questões que precisarão ser regulamentadas, ou por ato do Poder Executivo, que é um decreto, mas depois a gente vai ver ao longo da lei, que não é o caso para hoje, deixei depois uma sugestão de bibliografia, que o que está expresso no projeto em sanção é que cabe ao ato do Poder Executivo a, a instituir o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Tá? Então, o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa ele vai ser instituído por um decreto do presidente da República. Se não for instituído durante a vacatio legis, fica como está. Tá? Talvez seja um decreto curtinho,
tá? Porque ele seja um decreto que vai designar o Sistema Nacional, que lá no próprio artigo 2º do projeto diz que vai ser um órgão relacionado ao Ministério da Saúde. Já me perguntaram, ai, professora Ana Lusa, vai ser uma nova agência, vai ser vai ser da administração pública indireta? Eu digo, não, gente, pela redação, está claro dizendo que é um órgão relacionado ao Ministério da Saúde. Agora, tem que acompanhar também como é que vai ser esse período de vacácio, né? Porque forças, sejam políticas, seja das empresas biofarmacêuticas, das associações, talvez possam ainda articular no sentido de designar quem cada um considera a melhor autoridade como sendo o sistema nacional. Fato é que esse sistema nacional de ética em pesquisa, ele continuará com a competência de regulamentar a pesquisa. Então, esses CEPs, né, que eu não sei se vão ter que ser recadastrados à autoridade nacional, tá tudo, por enquanto, tudo muito inseguro nesse sentido, né? Acredito que continuem sendo os mesmos CEPs atuantes que terão que fazer talvez alguma atualização do cadastro. Não está claro se é a plataforma Brasil que vai continuar funcionando, mas fato é que eles se sujeitam sim ao sistema nacional. Então, hoje em dia, quem diz, não, viva, os CEPs são autônomos agora, sim, eles têm autonomia para decisão, mas eles não podem desvirtuar daquele regulamento, daquele regramento emanado pelo Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, tá? Pode passar do slide, professor Solano. Ó, então aqui, o capítulo 1, eu não vou entrar de cada capítulo, tá? Disposições gerais. Então, nas disposições gerais, eu chamo a atenção já para o artigo 2º, que são 56 conceitos, mas não conceitua o que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, não traz os conceitos da bioética. Isso foram questões que nós vimos naquele seminário que o professor Solano referiu, né? E alguns conceitos eles parecem ser repetitivos e depois muda, né? Mas o fato é que são 56. Tem uma interessante menção às boas práticas clínicas, né? Boas práticas clínicas, ele é um padrão ético internacionalmente aceito, que nada mais é do que documentos do ICAID, que é a instituição de harmonização de práticas com produtos farmacêuticos, da qual a Anvisa faz parte. E ele já é internalizado pelo Brasil por meio de resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. E aí também eu questiono, eu como pesquisadora e como professora e como cientista, será que essas resoluções da Anvisa elas serão revogadas e novas terão que ser publicadas? Eu tenho entendido que não, professor Solano, porque o próprio parecer ali que eu comentei do deputado, do senador relator na CCJ, ele se referiu, inclusive ele corrigiu alguns conceitos, como o próprio conceito de ensaio clínico, se referindo às resoluções da Anvisa hoje vigentes. Então, acredito que as RDCs da Anvisa não serão revogadas, porque em nenhum momento aqui o projeto hoje em sanção não revoga nem as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, mas acredito que não haverá uma revogação das RDCs da Anvisa. Haverá um acompanhamento. O que é importante, na verdade, gente, é que quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou extremamente pró-ciência, né? Eu sempre defendi a pesquisa, eu defendo o livre andamento da pesquisa, eu defendo que nenhuma lei, nem a LGPD pode causar burocracias ao andamento da pesquisa. Quem tem aqui o meu livrinho e conhece a minha pesquisa, né, eu defendi na minha tese de doutorado que no Brasil esse é um fenômeno até de direito internacional público e não deixa de ser um fenômeno de direito internacional privado também, no sentido de que há regras que são internacionalmente aceitas relacionadas
a proteção do participante da pesquisa, que tem como fundamento a dignidade humana, mas tem como fundamento direitos humanos, né? Mais, por exemplo, voltados para o consentimento, que hoje até consentimento está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que ninguém pode se submeter a nenhum experimento sem o consentimento, que é livre, que é esclarecido, que é do ser humano, né? Então, essas regras voltadas para a proteção desse participante, que são regras éticas, elas são internacionalmente aceitas inclusive de modo a harmonizar essas regras da pesquisa, que quando se trata de ensaio clínico multicêntrico, elas acontecem mundialmente ao mesmo tempo, então são regras que precisam seguir aquele protocolo, né, do patrocinador, nesse caso. E elas são voltadas para a proteção do sigilo, da privacidade, da confidencialidade dos dados, né? É quase que uma área sui generis do conhecimento, né? Essa área da pesquisa com seres humanos. Então, isso é reforçado também no ordenamento jurídico interno, como no nosso caso, a dignidade humana. Portanto, são esses os fatores de ordem pública de primeiro nível, interna, que protegem o ser humano contra ações da pesquisa que possam causar risco, que possam causar discriminação, que possam causar violação da sua privacidade, que possam violar a confidencialidade dos seus dados. Isso é seguido no mundo todo, né? Só que, por exemplo, o patrocinador, ele precisa, no caso aqui, uma grande empresa farmacêutica, mas no caso, as instituições também podem financiar, também podem ter pesquisas que não sejam, por si só, relacionadas a registro de medicamento experimental, de produto ou de terapia avançada, né? Precisam acessar esses dados, é o que se chama acesso direto, né? Então, são essas as particularidades da pesquisa, em caso, por exemplo, que é que é o que eu mais pesquisei, que é o ensaio clínico, pesquisa clínica com seres humanos, que elas precisam seguir para não impactar. Então, esses são os costumes que precisam ser conhecidos, precisam ser estudados, que nem uma nova lei pode impactar, né? Então, a pesquisa ela tem que acontecer para que novos medicamentos sejam descobertos. De pandemia, né? A pandemia ela encerrou depois que as vacinas começaram a mostrar o efeito, tanto é que arrefeceu, né? Quem aqui não gosta de vacina, eu sinto muito se não quiser me seguir mais, mas vá se informar para se vacinar, porque é um trabalho muito duro. Então, é errado, no meu entendimento, quando se fala em cobaia, sabe? Não é possível falar em cobaia no Brasil. E aqui faço uma crítica também a próprio Conselho Nacional de Saúde, quando quase que apelou em falar em cobaia, aqui na pesquisa, a lei das cobaias, porque o próprio ordenamento jurídico brasileiro não permite que se fale em cobaia, quando se tem a dignidade humana como fundamento, entenderam? Por outro lado, críticas a paternalismo, controle social, também não me parece ser adequado, no sentido de que controle social é diretriz do constitutiva, né, do próprio Sistema Único de Saúde ou da saúde no Brasil. Então, foram várias as forças, assim, envolvidas que eu, de fora, acompanhei e tenho ponderações e legítimas com relação a todos os posicionamentos. O capítulo 2º, então, fala sobre o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, aí fala ali da competência do Sistema Nacional e da competência da instância local, que seria o CEPS.
e no artigo 5º, que é o que fala do ato do Poder Executivo. Então, a instância nacional e a instância de análise acabam sendo duas instâncias. E o professor Henderson First, durante o seminário, quem foi na São Francisco acompanhar, chamou atenção para um ponto que eu achei muito interessante, que esse sistema nacional, que a lei possibilita recurso à decisão do sistema de análise ética, né? Então, uma instância recursal. E aí o professor Henderson apontou isso. Não, mas então o que? Mandado de segurança contra o CEP, ele vai ter prazo agora legal para aprovar o estudo, né? Então, salvo engano, é 30 dias para aprovar o estudo. E se não aprovar, cabe recurso para a própria instância de análise ética. Então, eu, eu, não é que eu fique receosa, acho que temos que acompanhar com muita parcimônia como será a regulamentação dessa nova lei, para que a nova lei não impacte a, 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 a pesquisa no Brasil, né? E aí o tiro sai pela culatra, no sentido que até o próprio patrocinador vai dizer, poxa, vocês defenderam tanto, me disseram que o Brasil passaria para o 10º lugar em termos de pesquisa, mas eu estou judicializado, né, tem mandado de segurança, mas, enfim, isso vai ficar claro ao longo Ana Luz, então você não gosta da lei? Não, gente, pelo menos não disse isso em nenhum momento, é uma lei muito bem-vinda, né, é óbvio, eu sempre defendi isso na minha tese, que uma lei seria mais adequada. Acontece que como está esse texto em sanção, tem algumas, na verdade, tem muitas lacunas, que se não formos atentos ao preenchimento adequado dessas lacunas, o risco é causar demoras para a pesquisa. E aí depois o patrocinador pensar, não vou, o país é de louco, porque lá na lei está dizendo uma coisa, mas judicializa e esse entendimento do texto da lei é revertido em juízo, entenderam a ponderação? O capítulo 3º fala da proteção do participante da pesquisa, né, com algumas novidades. Isso o professor Eduardo Tomazevicius foi que apontou. Para estudos pediátricos, por exemplo, a lei indica que o Ministério Público precisa ser ouvido. Nós aqui, operadores, sabemos que, imagina, submeter um protocolo clínico para o Ministério Público revisar, vai ser preciso muito cuidado, porque não pode ser que o Ministério Público determine que a pesquisa não inicie até que ele dê um parecer. Então, será que o Ministério Público aqui seria uma outra instância de análise dos protocolos pediátricos? Não sei, né? Fala de grávidas, de vulneráveis. Achei que a seção em que fala de vulnerabilidade ficou um pouco confusa, porque parece que ficou uma vulnerabilidade mais atrelada para criança e população indígena, sendo que o próprio conceito de vulnerabilidade ele é mais amplo, ele é voltado para a vulnerabilidade humana, né? Depois, a responsabilidade do patrocinador, do pesquisador e do pesquisador patrocinador, aqui chama atenção para a questão da responsabilidade civil, né? Hoje o entendimento é que o ressarcimento, seja por danos diretos ou indiretos, qualquer tipo de dano, o patrocinador é obrigado a ressarcir, né? Aqui tá, no texto, hoje em sanção, diz que são para ocorrências ocorridas durante a pesquisa, só que nós sabemos que na saúde a tendência é que seja interpretado que a responsabilidade civil seja objetiva, porque a pesquisa por si só pode ser uma atividade de risco, né? Principalmente quando ela envolver a medicação experimental, terapia avançada, ou produto ou dispositivo médico experimental. Então, aqui também é preciso parcimônia para evitar o máximo possível de judicialização, porque se o patrocinador, a CRO, a instituição, disser não tem relação com a medicação, o paciente
ajuizam, ou as associações do participante, do paciente ajuizam, a tendência é que o juiz defira em prol do participante, né? Então, aqui vai ter que ter um trabalho nesse sentido de tentar evitar a judicialização à luz da interpretação conforme o ordenamento jurídico brasileiro, para não espantar os patrocinadores do Brasil. Então, chama atenção para a questão da responsabilidade civil. Responsabilidade. A próxima slide, professor Solano. A fabricação, uso, importação, exportação de produtos, basicamente aqui é uma sessão bem curtinha. Ela diz que a administração de terapia avançada, produto médico experimental, medicação experimental, precisa ser aprovada pela Anvisa. Da continuidade do tratamento pós-ensaio clínico, aqui eu acho que vai ser um capítulo um pouco emblemático, se não for bem interpretado, porque hoje é o seguinte, inclusive essa era um dos fatores que ensejou a necessidade de ter uma lei. Hoje, se o medicamento experimental traz um benefício para aquele participante, né, o médico, o investigador principal, o patrocinador ele é obrigado a fornecer aquela medicação, se não tem terapia disponível, outra terapia disponível, precisa fornecer a medicação experimental, ad eterno. Então, pensem bem, alguns medicamentos que o patrocinador tenha que continuar a fabricação para administrar, o patrocinador tem que gastar, ter custo com importação dessas medicações experimentais. Então, alega-se que é muito custoso, que o Brasil seria talvez o único país do mundo que obriga o fornecimento ad eternum pós-estudo. O que se alega? Justiça. Então, o paciente, ele doou o próprio corpo, os dados, o corpo eletrônico dele para aquele teste, foi comprovada a eficácia, o medicamento é comercializado e aí deu. Tchau, participante, obrigada por tudo. Seja feliz ou vire-se perante o SUS. Isso é o que se alega, que esse fornecimento pós-estudo seria muito custoso para o patrocinador em vários aspectos, inclusive em caso de responsabilidade civil, né? E se dá um evento adverso durante o pós-estudo, quem é que arca? O médico, fica difícil para o médico, para o investigador continuar a assistência daquele participante com uma medicação que é experimental, que não está registrada ainda, e que talvez nunca seja registrada. Então, esse foi um dos fatores. Então, a lei ela traz critérios bem enxutos para condicionar esse medicamento pós-estudo, e 2 critérios eu chamei a atenção que podem ensejar a judicialização, tá? Precisa ter cuidado. Então, em muito poucas palavras, o texto do projeto diz que após o prazo de fornecimento será por 5 anos, quando houver a indicação terapêutica e quando houver realmente benefício. Então, ele atendendo os critérios para receber a medicação, ele vai receber a medicação. Uma outra vertente diz que o patrocinador nunca vai querer fornecer, porque no texto da lei diz que ele precisa ser ouvido. No texto da lei diz que no plano ele pode dizer que não precisa fornecer. Então, há quem discuta ali até que ponto o patrocinador teria poder sobre decisão clínica, né? Eu, Ana Lusa, primeiro eu acho difícil o patrocinador dizer não quero. Esse é um outro mito que precisa ser derrubado. Não sei se alguém aqui, acho que não tem muita gente online, mas o trabalho do patrocinador ético ele é muito correto, ele é muito enraizado. Tá? Uma grande empresa farmacêutica, pelo menos a maioria das empresas farmacêuticas, elas querem atender a ordem pública do país. Tanto é que, se tu fala que é public policy, eles atendem, porque as empresas farmacêuticas têm um trabalho de compliance muito, muito forte. Então, ela só quer entender, tá? Então, não adianta uma associação, um outro ator dizer, não precisa fornecer, né? O que o
patrocinador quer ouvir é, se tu não fornecer e houver indicação clínica, há outras forças ou órgãos, como reguladores, que podem pleitear esse fornecimento. O próprio Ministério Público, né, a Procuradoria do Estado também pode pleitear. Então, não adianta o patrocinador dizer, ai, não, não quero, é muito caro, ele que se vire, a gente vai continuar dando aquela medicação disponível no mercado, ou a melhor disponível no mercado, se tiver. Ele precisa ser orientado que as subjetividades aqui não vão ser suficientes, por mais que a lei diga que o patrocinador tem que ser ouvido, não adianta ele dizer que não vai fornecer porque ele não quer, porque é caro, por argumentos subjetivos, quando houver critérios, tá? Agora, 5 anos, e se não for registrado em 5 anos, eu não sei se o Ministério Público, e aquela medicação, por exemplo, doença rara, for a melhor disponível, mas por A ou por B não foi registrado. Acho que os advogados e os órgãos fiscalizadores, né, terão argumentos para judicializar depois desses 5 anos, né? Então, acho que tem que ter parcimônia aqui. E o outro ponto é que diz que quando entrar para a rede pública, aí quando entrar na rede pública, aí o SUS que vai fornecer aquela medicação. Só que ele só entra na rede pública, a Conitec, ela prova se tem registro. Se não tem registro, então é esse limbo aqui que precisa ter atenção para não aumentar a judicialização e o patrocinador pensar que aqui é terra de louco. A lei diz uma coisa, mas o juiz pode reverter o entendimento. Então, essa é a minha ponderação para a continuidade do tratamento pós-ensaio clínico, que pode ensejar judicialização e causar, no fim, uma insegurança. Armazenamento, utilização de dados em material biológico, aqui eu achei que em termos de LGPD ficou um pouco, é o que eu mais achei sensível aqui, porque em alguns momentos, primeiro, ele permite o armazenamento ad eternum de material biológico, que querendo ou não, a gente sabe que é um dado genético, ad eternum, num biobanco, e depois ele permite consentimentos muito amplos, professor Solano. Então, diz ali que usos futuros, pesquisas futuras podem ser feitas, caso isso tivesse sido previsto no termo de consentimento. Eu acho um pouco temerário, tá? Essas finalidades amplas com uso secundário ou uso totalmente independente daquela finalidade original coletada, professor Solano. Acho que aqui não haverá argumento para que a própria ANPD ou outro órgão, né, alegue que é um consentimento nulo, tá? Então, foi onde eu mais achei um pouco sensível a questão do biobanco. Parece-me que precisa ser, tem que ter muito cuidado para não dar problema. Publicidade, transparência, monitoramento, né? Publicidade é com relação aos dados, né? Onde ficarão esses dados anonimizados, enfim, dos resultados, e transparência, monitoramento da pesquisa, chama atenção para o monitoramento, isso é muito importante. O patrocinador, ele precisa monitorar, e com o monitor dele, né? Ou da CRO, e isso resulta em acesso direto a dados. Então, não dá para falar em dado anonimizado na pesquisa com seres humanos. Correto? Ok, vamos dar nomes aos bois e nos empoderarmos dessa nuance da pesquisa, que não se fala em dado anonimizado. Por fim, disposições finais, chama atenção, eu quero dar ainda tempo para falar. Nas disposições finais, eu chamo atenção para aplicação subsidiária no artigo 61. Pode passar, professor Solano, acho que a gente já estou chegando a fim. Para aplicação, pode deixar aí, para aplicação subsidiária.
Essa questão, se for mantido o texto do artigo 61 do projeto em sanção, vai dizer que a LGPD, ela se aplica com relação à confidencialidade, sigilo, ela se aplica de forma subsidiária. Nesse artigo aqui que foi publicado ontem, de minha autoria, eu questiono essa subsidiariedade no sentido de que essa aplicação subsidiária, ela não é subterfúgio para desobrigar a agência de tratamento ou limitar direitos do participante titular. Tá? E aí eu faço um breve estudo aqui para quem quiser ler esse artigo, é muito rápido, que não é porque se aplica subsidiário que eu posso violar a LGPD. Pelo contrário, a LGPD ela não proíbe tratamento de dados para pesquisa. Tá? Ela tem como fundamento, um dos fundamentos a inovação, o desenvolvimento da tecnologia. Tá? Essa subsidiariedade ela deve ser interpretada no sentido de equilibrar essas regras internacionalmente aceitas da pesquisa com a LGPD, para que a LGPD não seja usada para impedir o andamento da pesquisa. Então, é nesse sentido. Outra coisa, essa subsidiariedade ela tem que ser interpretada no melhor benefício do participante. Então, na LGPD, as bases legais, a gente estuda que não há uma hierarquia das bases legais, nem para dados pessoais comuns, nem para dados pessoais sensíveis. Né? Ok? Então, o consentimento nem sempre é o principal. Eu digo consentimento para tratar dados pessoais. Eu não estou falando daquele consentimento que é princípio do SUS para tratar relativo à autonomia do próprio corpo e autonomia psíquica. Mas na pesquisa com seres humanos, sim, essa hierarquia ela é soberana. Então, na pesquisa, o consentimento ele é soberano, ele é principal, ele é a base legal mais importante, mais adequada. Tanto é que quem confirma a dispensa do consentimento sempre vai ser o CEP. E a dispensa do consentimento não é aquela base legal da LGPD, órgão de pesquisa. Não. Quem vai dizer na pesquisa com seres humanos é o CEP. O CEP que vai validar essa dispensa de consentimento. E para finalizar, artigo 39 versus artigo 61, então o artigo 39 do projeto fala quando precisa observar a LGPD. Tem que ser de acordo com a LGPD, mas o artigo 61 diz que a aplicação é subsidiária, então aqui já achei estranho. O artigo 40, que é sobre biobanco, fala de usos futuros, secundários, futuros, também achei isso um pouco curioso. Chama atenção para o Cadastro Nacional de Voluntários. Então, para estudo de fase 1, é preciso ter um Cadastro Nacional de Voluntários. Aí eu penso, professor Solano, quem é que vai armazenar esse cadastro nacional? O Sistema Nacional são dados pessoais ali, que revelam dados de saúde, porque revela a intenção da Ana Lusa participar de estudo clínico com tal e tal desenho de protocolo. Então, aqui já é duvidoso, não, já parece-me que esse agente que for armazenar esse cadastro nacional, ele vai ser um agente de tratamento de alguma forma e vai ter que definir se ele é controlador, se ele é operador, se ele vai precisar, se ele está vinculado. Eu entendo que talvez seja o próprio Sistema Nacional. Então, aí se o Sistema Nacional está atrelado ao Ministério da Saúde, será que o controlador é o Ministério da Saúde ou é aquele órgão? Será que o Ministério da Saúde é o controlador desse cadastro nacional? O Comitê Independente de Monitoramento. Também não ficou claro quem seriam os membros desse comitê e até que ponto eles teriam acesso direto a dados do estudo. Né? Esse acesso direto do artigo 24, de 27 também está um pouco amplo. Ele fala que o acesso direto ao monitor, ao auditor, o pesquisador precisa dar acesso direto ao monitor, ao auditor e demais representantes do patrocinador. Achei um pouco amplo. Quem são esses demais representantes que podem ir lá acessar prontuário dentro da instituição? Oi, tudo bem? Eu sou um demais representante, eu vim aqui acessar o seu prontuário para monitorar o estudo. Biobancos, já falei, esse prazo indeterminado, acessos futuros, pesquisas futuras, me parece um pouco amplo. E é isso, gente, se o patrocinador é considerado um controlador, né, ele até pode ser controlador, mas ele não pode ter acesso a dados, mas não é por isso que ele trata dados anonimizados, né? E o paciente ele não pode falar com ele,
Por outro lado, em algum outro momento, diz que o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa pode fazer perguntas e tirar dúvidas com o participante, por exemplo, no caso de evento adverso. Aí eu fiquei com dúvida também, será que o Sistema Nacional vai ter acesso, vai saber a identidade desse participante de pesquisa? Então, vejam como ainda é cedo, né? Porque a, a, na Europa tem um regulamento europeu de pesquisa com seres humanos. O Brasil é tudo muito novo ainda. A própria saúde não está nem 30%, sabe, professor Solano? A TIC Saúde, que é a pesquisa do NIC-BR, apontou que 30% dos estabelecimentos públicos e privados são considerados como adequados à LGPD. Então, uma bomba relógio, né? E essa subsidiariedade também está no sentido de que a NPD ela não pode vir aqui e dar regras e querer fiscalizar centro de pesquisa, aplicar sanção, porque ela precisa primeiro entender, a NPD ela tem que entender o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, ela tem que ter uma interlocução muito forte com esses atores da pesquisa com seres humanos para que ela também não seja um fator que impeça o livre andamento da pesquisa com seres humanos. Vamos ver se tem algum último slide, professor Solano, acho que já estou acabando. Ah, aqui o meu Instagram, quem quiser seguir, lá eu tenho um canal novo que chama 2 Minutos, Direito da Pesquisa com Seres Humanos em 2 Minutos. Aí toda semana eu trago uma novidade, algum tipo de possível interpretação dessa nova lei. Vetos, professora, eu não faço a mínima ideia, gente. Como eu falei, eu não tenho regulatory affairs, o meu trabalho, né? Pode tirar, professor, para a gente ver, dar uns minutinhos de debate. Pode parar de projetar. Acho difícil, eu não sei o que vai ter de veto. Eu não tenho. O que pode vetar? Eu realmente não sei. Eu fico muito preocupada também com o prazo para armazenar os dados no pós-estudo, 5 anos, né? Sendo que o prazo legal para armazenar prontuário são 20 da lei do prontuário eletrônico. Acho um pouco temerário, em 5 anos o centro elimina, né? Talvez vete isso por conta da lei do prontuário eletrônico, 13.787, 878, enfim, dizendo que prazo para armazenar dados relacionados a prontuário eletrônico são de 20 anos. Então, tem que acompanhar, gente. Agora, até dia 28 é um limbo, né? Eu também estou aprendo, sempre estou aprendendo. E é isso, alguns minutinhos. E, ai, nossa, 8h10 para vocês verem como eu sou apaixonada por esse tema. Ninguém me disse, ninguém me cortou. O professor Solano não me mandou nada. Ana Lusa, fecha a matraca. Não, porque estava hipnotizante, está todo mundo prestando atenção. Tá, tá. E aqui, Ana Lúcia, você vê, gente, se alguém tiver alguma pergunta, quiser pedir a palavra, algum comentário, quiser escrever aqui no chat, vocês fiquem à vontade. Que a Ana Lúcia está bem hidratada, ela consegue falar mais um pouquinho, não tem problema. Ana Lúcia, eu recebi 3 perguntinhas aqui enquanto você falava. Você não recebi mais, na verdade, mas você foi respondendo, aí já não precisava, né? Sim, Ana Carolina, todas as nossas apresentações elas ficam disponíveis no canal do YouTube da comissão. A primeira aqui que eu recebi, deixa eu ver aqui, foi, Eu estou vendo aqui foi também. a doutora Ana Cláudia. Ela pergunta o seguinte: como é que essa nova lei, na sua visão, impacta o funcionamento dos comitês de ética em pesquisa? Você acha que vai haver mudança significativa nos procedimentos ou nas responsabilidades? Ana Lusa, eu disse, eu não tenho as respostas, gente. O que que eu penso no meu achismo? Tá? Eu entendo que nem vai poder ter tanta mudança nesse sentido, porque tem protocolo em andamento, tem estudo em andamento, tem que acompanhar como é que o Sistema Nacional vai ver isso para não empacar aquilo até que já está acontecendo, né? Então, de repente, para novos estudos em diante, né? Tanto é que foi revivido, né? O CEP acreditado, o CEP credenciado, que eles queriam, a Câmara dos Deputados queria extinguir, ele foi ressuscitado pela CCJ. Então, acredito que esses CEPs que são os acreditados, eles permanecerão como acreditados. O que a gente não sabe é se há autoridade nacional,
Ai, gente, eu dei aula a tarde inteira hoje. Deixa eu ver. Se a instância nacional vai permanecer sendo como a CONEP, tá? Eu não sei se vai ser a CONEP, se vai ser designado uma outra órgão do Ministério da Saúde. Eu acredito que não haverá. Talvez um refrescar, né, os critérios para ser um CEP cadastrado à instância nacional. O fato é que ele vai ter que ter algum vínculo com a instância nacional. Ele não é autônomo, tanto é que o CEP autônomo, independente, foi rejeitado. Rapidinho, aqui tem mais uma aqui que eu recebi, do Dr. Luiz Roberto Siqueira. Você acha que a nova lei vai introduzir, você acha que a lei vai introduzir novas exigências ou novos padrões para o consentimento informado dos participantes? Exigências, novos padrões. É, Não, o que está enraizado, lembrando que padrões para consentimento não são só do Brasil também, né? São padrões que são também emanados pelas autoridades globais, como o próprio ICAID. Eu espero que não tenha tantas mudanças, não. Até porque o termo de consentimento na pesquisa, gente, são 20, 30 páginas. Ele é realmente esclarecido, né? Ele é realmente informado. O que daria para fazer, né? Eu que o doutor Solano, a gente adora tecnologia. O que eu acho que daria para ter um reforço, talvez um design, um videozinho, fazer sei lá, um filminho de TikTok que possa reforçar esse consentimento com essas tecnologias hoje, né? Então, como é que essas tecnologias podem ser integradas à pesquisa? Eu não sei, que se eu começo a viajar, eu e Solano, o professor Solano juntos, é viagem na maionese total. Eu fico pensando, o professor Solano, um filminho no metaverso. Olha que lindo, o paciente senta na salinha e vê no metaverso tudo que vai acontecer no corpo dele, né? Que ele possa enxergar, para tirar as dúvidas, que tenha um videozinho do médico ai, Deus me livre, explicando, eu não né? ia querer ver nunca um negócio desse. Ô, Ana Reforçar, eu Luz, acho ó, que são mecanismos que a tecnologia podem reforçar esse consentimento. a doutora Laís Assunção, ó, boa noite, excelente Ah, apresentação da Ana Lusa, parabéns, sou da Fiocruz e o Fórum de CEPs da Fiocruz é signatário desta proposta de vetos. Ela não conseguiu incluir o arquivo aqui no nosso chat, mas aí, Laísa, você pode colocar lá no nosso grupo do Telegram, que é bom que nosso povo todo vai poder conferir. Ok? inclusive a Liza é a DPO da Fiocruz. Ah, Então a muito Liza é bem-vinda, chique, muito muito bom, bem-vinda, bem-vinda. Liza. Ó, a Rosália Pode Almeida tem compartilhar, uma. Liza, Vou te conosco as propostas de mandar, evento. eu vou te mandar, eu não sou do grupo, depois eu até gostaria de participar, sim. E eu vou te mandar, que aí você compartilha, seria ótimo, porque tem as propostas de veto que a Fiocruz está trabalhando junto com o Ministério, com algumas pessoas do Ministério, para vetar alguns artigos do PL. Eu vou mandar. Para vocês verem que eu sou totalmente de fora, que eu nem estava sabendo disso, a Liza, em primeira mão, vai nos contar. Então, Regulatory Affairs, já temos, Ah, doutor eu falei Solano. Laísa, o nome dela é Laísa, desculpa, Laísa, Liza, Sem problemas. falei Obrigada. errado. Agora, a Rosália quer fazer um comentário aqui. Fala aí, Rosália. Parabéns, muito interessante. Eu não acompanho essa matéria de perto, então para mim foi muito esclarecedor. E eu fiquei com uma ponta bastante curiosa quando você disse que é, qualquer tipo de pesquisa, não necessariamente médica, com seres humanos. Aí eu já fiz a minha ponte da minha cabeça vai longe também, pode ser que eu fale alguma coisa que não feche. Mas existem pesquisas de consumo com hábitos de saúde em que você, por exemplo, eu fiz pesquisa para ver smartwatch, os termos de consentimento, tudo são muito vagos. Então, assim, ali a enormidade de informações de saúde são gigantescas, mas eu imagino que ela vai ser usada muito mais para a área comercial de alguma forma, para e aí você disse que talvez fique tudo no Ministério da Saúde, é que como um é, foco. o, o,
esse sistema nacional, esse sistema nacional que vai ser segregado em instância nacional e instância de análise ética, é o artigo 2º que conceitua e que diz que é vinculado ao Ministério da Saúde, tá? A Hoje é a princípio, CONEP, tá? uhum, Hoje é a CONEP. Não sei se a Laisa quer depois nos contar aí nos bastidores, se pleiteia-se que a CONEP continue como instância nacional. Acredito que talvez ela vai pleitear isso, né? Na pesquisa, o que tu está falando, Rosália, é uma pesquisa que envolve dados. Então, ela sim. precisa ser aprovada pelo CEP, ela tem que ter a protocolo. Não, nem toda, aí é que tá, nem toda pesquisa é médica. A gente acha que só fala que Então, tudo é médico. Não, é uma pesquisa que envolve dados, ou seja, uma pesquisa de ciências humanas e sociais. inclusive de antropologia, que existe É, antropólogos de consumo que tem a ver com hábitos. Então, eu fico imaginando essas áreas humanas que não tem nada a ver com a pesquisa clínica de desenvolvimento de algum tipo de medicação, mas de hábitos para o consumo, que é ligado muito à proteção de dados. Então, assim, quem é que vai olhar esse caminho? E é, a proteção dos smartwatches, por exemplo, elas são, não existe. é que Ela é muito incipiente. a regulação ela é muito incipiente porque a Anvisa, pelas resoluções da Anvisa, dispositivo médico só quando tem as 5 funcionalidades. O texto desse projeto em sanção, ela amplia, né? Ou pelo contrário, enxuga, né? Então, ele restringe mais o que é um dispositivo médico. Se é dispositivo médico, precisa de registro ou notificação na Anvisa. Acontece que são muitos os wearables, eu faço muita banca até nesse sentido, que são de bem-estar, mas não tem nenhum tipo de registro e eles não passam por nenhuma pesquisa. Mas esse é um outro buraco, tá, Rosália? Depois a gente Então, pode fazer com o professor Solano só sobre devices, que isso eu acho que a minha cabeça foi um pouco para esse lado, entendeu? é, Então, eu, viajou no bom sentido, Rosália. eu Já gosto de ver um. gostei. Mas Joia. o problema é esse. Qual o Aplicativos de limite? bem-estar não O são que é regulados. bem-estar e o que é É, invasivo, né? pois Porque é, ele mas mede muita coisa, né? A Anvisa abriu um canal para denúncias. Uhum. Então, se tu baixar ali um aplicativo eu gosto muito de usar um exemplo que chama a atenção de todo mundo, que são os vibradores sexuais Uhum. eletrônicos. Então, aplicativos de vibradores em que a mulherada coloca ali nível de orgasmo, nível de não Sim. sei o quê, que são informações extremamente, imagina, altamente privadas, íntimas, né, do teu âmago, estão ali, não sei quem é que está recebendo isso não, para que possa utilizar isso de forma, com finalidades discriminatórias. Mas Sobre há isso, mecanismos da LGPD para evitar esse tipo isso. de, de ato. É que eu não sei, eu sou pró-tecnologia, gente, eu não adianta ser, já está tecnologia está aí, né? É quase falar que é hipocrisia, né? Porque o ecossistema está tão enraizado, tão integrado, que o que tem que fazer, eu não digo nem que é um data lake, professor Solano, eu chamo que é um data galaxy. Está tudo aí, tá tudo no céu. O que tem que fazer é conectar as estrelas, identificar as galáxias desse sistema, dessa via láctea infinita da sociedade datificada, inclusive em saúde. Sobre esse último tema que você disse, tem um podcast do Michel Conforado, que é antropólogo, que ele faz para não antropólogos, e tem uma pesquisa de uma antropóloga falando do ciclo dela usando esses dispositivos sexuais, e é uma pesquisa acadêmica que ela fez, e ele tem isso no YouTube. É bem legal. Obrigada. Mais alguma? Eu é que agradeço, Rosália. Passar aqui para o professor Acho que Solano. tem uma última aqui, Ana Luz, acho que já passou bastante, mas o tema é Eu muito, tô, né, eu tô muito, vendo aqui se eu tenho seguidores novos, gente. e é Ó, novidadeiro, tenho. não?
Ó, tá aqui, ó. Um aplicativo que o Hernani perguntando para você, Ana Lusa, um aplicativo que pede dados de saúde e condicionamento físico, talvez seja o smartwatch que a Rosália mencionou, teria que pedir autorização para um CEP? Por exemplo, a Threads da Meta pede isso. É que assim, gente, isso aconteceu até com a pandemia, né? São milhões de aplicativos que eles acabam se utilizando daquele bem-estar e por isso que não precisa registro. Eles não, e são de big techs, mas estão coletando. Isso é um problema, porque isso vai diretamente na interpretação do parágrafo 3º do artigo 11 da LGPD, que é o uso econômico, né? É uma fronteira, porque aqui não tem saída, né? Agora tem que avaliar, tem que denunciar, tem que haver uma conscientização, uma atuação mais incisiva da NPD nesse sentido, para haver algum tipo de freio do que já está aí solto para consumo. Muito Mas bem, doutora Ana vamos, Lusa. Maravilha, 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 maravilha de conversa. Tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante. Você viu pelo nível das perguntas, né? O pessoal prestou muita atenção. Agradeço muito, Ana Lusa, a sua disponibilidade, sua gentileza de compartilhar esse tema que você tem estudado há tanto tempo, né? E que você viu agora virar lei. Olha só que beleza, né? Virou lei. né? Estamos na iminência, né, de ter aí a aprovação. A grande dúvida é saber o que vai ser vetado, o que não vai ser vetado, como é que vai ficar. Talvez tenha um material para uma nova rodada de conversas, mas aqui a Laís acabou de dizer que enviou para você as propostas de veto ao PL. E aí depois você pode compartilhar comigo ou botar lá no grupo do Telegram para a gente compartilhar com os outros integrantes da comissão. Combinado. Muito Então é isso. obrigada. Eu agradeço e mais uma vez finalizo aqui a minha gratidão eterna ao professor Solano, que é uma pessoa da maior generosidade. Tenho certeza que a tua mãe, viu, professor Solano, tem muito orgulho de ti. Todas as coisas boas que acontecem para ti, elas são porque tu merece, porque tu é generoso, então isso reverte em teu favor e o universo ele conspira a teu favor porque tu é isso, tu tem esse coração enorme, então eu é que agradeço estar aqui compartilhando um pouquinho da minha pesquisa e espero ver vocês numa próxima. Muito Exato. E aí, obrigada. gente, lembrando, ó, ouvindo Ana Lusa, ninguém deixa, né? Ninguém pode deixar de lembrar do Rio Grande do Sul. Então, vocês, por favor, ó, botei de novo aqui o link. Se vocês puderem, por favor, compartilhar nas redes sociais de vocês, convidando o pessoal a se inscrever nesse evento, que vai ser muito legal. Praticamente grande parte dos presidentes de comissão vão falar das pesquisas que estão desenvolvendo, né? De maneira aqui mais atual. E é uma forma da gente poder mobilizar a advocacia de São Paulo, do estado de São Paulo e de outros lugares, para poder mandar aí todo o valor que for arrecadado para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Então é isso, Ana Lusa, de novo agradeço a todas e a todos, muito obrigado, e aí até nosso próximo evento. Um abraço, até mais, gente.